Então, pessoal, que nem eu comentei, né? Hoje a ideia é a gente começar a trabalhar um pouquinho com front-end, finalmente, né? E logo de cara, vamos talvez para um dos front-ends que tá mais quente, vamos dizer assim, na atualidade, cara, que é o Flutter. Por que o Flutter? Uma, porque eu curto bastante. Eu, particularmente, eu sempre fui péssimo em front-end, tá? Então, pô, questão de CSS eu sempre apanhei, cara. Então eu nunca consegui fazer um front-end legalzinho, sabe? Sem muito sofrimento. Sempre sofri muito para fazer um front-end legal em CSS. Nunca fui muito bom nisso. Então, por causa disso, eu sempre me foquei mais na parte do back-end, tá? Sempre foi minhas escolhas trabalhar mais com back-end. Porém, recentemente, faz pouco mais de um ano que eu venho trabalhando com Flutter, né, cara? Desde que eu conheci o Flutter, eu trabalhei um pouco com React, trabalhei um pouco com Angular, trabalhei com HTML, CSS nativo, né, com outros frameworks, com JSF, JSP. Eu tenho um framework muito conhecido para Java, que é o Prime Faces também, que é muito bom também para front-end. Porém, eu nunca consegui fazer layouts bons. E já com o Flutter, cara, foi praticamente questão de um mês assim, eu estava entregando layouts que nunca antes eu tinha conseguido entregar nessas outras linguagens. Então eu me adaptei muito bem com ele, tá? Gostei bastante de como ele é simples, como trabalha com ele, sabe? E recentemente agora, né, no início desse ano, eles lançaram então a tão esperada versão 2.0 do Flutter. O Flutter, né, ele é desenvolvido pela Google, né? Ele nasceu inicialmente para dispositivos Android, para aplicativos, suporta iOS também, suporta compilação para iOS. E desde a versão 2.0, que foi lançada agora, então, nesse ano ainda, ele tem a opção de compilar para web. Então ele é uma linguagem, eu tenho um aplicativo, eu posso pegar esse mesmo aplicativo, eu posso compilar ele para web, posso compilar ele para iOS, posso compilar ele para Android, praticamente com o mesmo fonte, sabe? Então, salvo algumas particularidades de uma linguagem e outra, né? Que, por exemplo, se eu for querer usar uma coisa específica de cada plataforma, agora no geral o layout, cara, tu pode programar o teu layout que ele vai ser o mesmo para qualquer uma dessas três plataformas. Então, por isso que eu já vou de cara para ele, porque, de novo, reforçando, por causa que eu gosto muito e acho muito válido aprender, cara. Assim como React e como Vue.js, talvez são os principais. Falando de front-end, talvez sejam as principais linguagens de front-end que a gente tem na atualidade, sabe? Para começar aqui, eu vou criar um projeto no Git, tá? Então, vamos fazer o passo a passo correto, né? Desde o do princípio, né? Então, eu vou colocar aqui My First Flutter Project. Eu vou chamar de Project por causa que a ideia é não trabalhar só com app, tá? Não é My First Flutter App, vai ser um projeto mesmo para web e para mobile também. Então vou adicionar um readme aqui nele só para criar no meu repository. Vou criar o repository vazio. Ok. Eu vou pegar esse cara aqui, vou baixar ele pelo nosso Git Kraken. Então, semana passada a gente comentou um pouquinho, né, sobre Git Kraken, né? Vou dar um clone repo, né, do GitHub. De novo, eu já tô com minha conta no GitHub aqui vinculada no meu Git Kraken, então por isso que ele já está funcionando, né? Então, vamos para cá. Work Projects Flutter. Pode ser aqui mesmo, na raiz mesmo. Vou selecionar meu project aqui, My First Flutter Project. Ok, clone repo. Ok, abri o repositório vazio aqui. Então, aqui ele vai ter a nossa main, né? Nossa branch principal, né? Eu não vou fazer o projeto em cima da main, eu vou criar uma branch aqui, então vou chamar uma branch aqui develop aqui. E vou trabalhar nela inicialmente só local aqui. Aí então, beleza, nossa parte do Git está pronta. Vou lá para o nosso Visual Studio Code, né, VS Code. Vou dar um Open Folder aqui. Work Projects Flutter. Eu podia ter criado o projeto primeiro e depois ter adicionado no Git também, tá?
a ordem das coisas aqui não interferiria tanto. Eu preferi já fazer o projeto do Git primeiro, só para deixar claro que a gente quer versionar esse cara. Ok, eu confio nesse projeto. E daí agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl Shift P, ele é um atalho do VS Code, tá? Para abrir esse terminalzinho do VS Code. Aqui eu posso acessar vários comandos, funcionalidades do VS Code. Se eu olhar para dentro das minhas extensões, eu tenho a extensão do Dart instalada e eu tenho essa extensão do Flutter. Ó. Então, eu recomendo vocês a instalarem também no VS Code de vocês. Ela dá o suporte para debugar e para trabalhar com o Flutter no VS Code. Então, essa extensão, ela me possibilita que quando eu dou um Ctrl Shift P aqui, ó, eu tenho aqui como recentemente usados, né? Eu tenho a opção de criar uma nova aplicação Flutter aqui, ó. Então, New Application Project. Eu poderia vir aqui digitar Flutter, olha, me tem todas as outras opções do Flutter, tá? Então, New Application... Opa. Eu cliquei errado, Ctrl Shift P, New Application Project. Eu vou selecionar a pasta, ele já está dentro do My First Flutter App. Selecionei a pasta, eu vou colocar aqui um nome First Flutter Project. É sem esse cara aqui, ele fala que é sem os nomes tem que ter todos lowercase e com um underline para separar. Então, First Flutter Project. Ok. Vou dar um Enter. Isso é uma ferramenta de auxílio, tá? do plugin do VS Code, tá? Agora que ele está criando para nós, ó, se vocês olharem aqui embaixo, ó, é esse comando que ele está rodando aqui, ó, Flutter Create. Eu poderia ir num terminal, num prompt de comando e tá rodando esse comando ali, ao invés de ter criado pela interface. A interface ela facilita, tá? Então olha só que legal, cara. Ele já criou toda uma estrutura base do projeto para nós aqui, ó. E ele já criou, inclusive, aqui ó, eu já tenho um gitignore aqui também, ó, com os principais arquivos que é para ele ignorar. Ó. Então ele está ignorando, por exemplo, nossa pasta de build, ele vai ignorar outras partes, ó, pasta de build, essa pasta pub, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre esse pub, o que ele funciona, algumas questões do Android. E aqui ele criou toda uma estrutura básica do Flutter para um projeto. O que tem que entender aqui, tá? O principal aqui é esse arquivo aqui, pubspec.yaml, tá? Quando a gente trabalhou no back-end, a gente trabalhou com Yarn, com NPM para Node, e a gente trabalhou com um POM, um Maven ou um Gradle da vida para Java, tá? Esses caras, eles continham as dependências, continham as configurações do nosso projeto. Para um projeto Flutter, é esse pubspec.yaml aqui. Aqui eu digo o nome da aplicação, a descrição dela, certo? Aqui eu digo qual que é a versão dessa aplicação. Ó. Então, quando, por exemplo, se eu for trabalhar com app, essa é a versão que vai aparecer lá na Play Store, por exemplo. Né? Claro que para isso eu tenho que configurar lá na plataforma da Google também. Né? Então, a versão da SDK do Dart. As dependências, que por enquanto a única dependência que eu tenho é a dependência do Flutter. Depois vou adicionar outras. Tá? Por nativo aqui, ele adicionou para nós já uma dependência. Ó. Cupertino Icons. Cupertino Icons é uma dependência que ele, por padrão, já trouxe, que é os ícones do iOS. Então, para nossa aplicação utilizar esses ícones. Então, aqui tem outras configurações, que é Use Material Design True, né, que é também para os ícones, eu ter os ícones da classe do Material do Google, tá? E ele tem vários comentários aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem uma parte interessante. Os assets. Os assets são images, são arquivos de configurações, são qualquer coisa que eu for querer adicionar no meu projeto, sabe? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um logo para o meu projeto, ele é um asset. Eu vou criar uma pasta aqui chamada assets e vou colocar isso lá dentro. Para o Flutter entender, qualquer asset que eu adicionar, eu preciso informar aqui onde é que ele está. Então, por mais que lá dentro do nosso código-fonte depois eu for utilizar esse asset e eu botar exatamente o caminho correto, se eu não tiver adicionado ele aqui, ele não vai reconhecer, tá? Ele vai dar erro. Então, é um detalhe simples, mas é importante, tá? Para o Flutter. E aqui eles comentam, ó, eles falam de várias coisas
que dá para se fazer nesse PubSpec YAML. Por enquanto, vamos se focar que esse é o cara que vai gerenciar as nossas dependências e onde é que tem os assets do nosso projeto, tá? Então, pulando desse PubSpec YAML aqui, esses demais aqui eu vou pular eles também, tá? Que aqui é gitignore, metadata, esse PubSpec lock aqui, ó, ele já vai fazer um lock de todas as dependências que a gente vai precisar, ó. Então, o simples fato de eu ter essas dependências do SDK do Flutter e da Cupertino Icons aqui, olha só já a quantidade de dependências que ele vai trazer aqui para dentro do nosso projeto. Mas isso aqui é a gestão dele, não precisa mexer nesse PubSpec lock aqui. Então, aqui, o que são essas outras pastas aqui, tá? Então, por exemplo, aqui dentro de Android é onde é que tem os arquivos do nosso app Android, da nossa aplicação Android. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um Gradle, ó, que é o normalmente trabalhado com Android. E se eu ir para dentro de app, Source aqui, por exemplo, main, eu vou ter meu Android Manifest, que é um dos principais arquivos de configuração da nossa aplicação Android. Então aqui, se eu precisar trabalhar a aplicação, configurar mais coisas, enfim, específicas para Android, esse é o arquivo que eu vou trabalhar nele, tá? Claro, tem outros aqui, por exemplo, tem o próprio build Gradle aqui, que quando eu for publicar na Play Store, eu vou precisar mexer nesse build Gradle. Mais pra frente a gente vamos tentar fazer esse cara e fazer ele do início ao fim até publicar na Play Store. Daí quando chegar lá na frente eu mostro como configurar aqui. Mas aqui um detalhe importante, por exemplo, ó, aqui ele está dizendo qual que é o target SDK do Android. Então, para dizer se lá na Play Store esse aplicativo vai aparecer disponível para o teu smartphone ou não, dependendo da versão do teu Android também. Então tem uma série de fatores aqui que tu configura aqui, tá? E a mesma coisa para iOS, ó. Tem uma pasta exclusiva para iOS e tem uma pasta exclusiva para web, ó, onde que eu tenho as minhas configurações para web. E qual que é a maravilha do Flutter? Eu mexo nessas três pastas única e exclusivamente para configuração, para eu preparar as particularidades específicas de cada uma dessas três plataformas. Para eu programar especificamente a minha aplicação, eu trabalho dentro dessa pasta chamada lib. Aqui é onde é que está o código da nossa aplicação Flutter. Então, por exemplo, aqui ele criou para nós já, quando eu dei o Create Project lá, ele já criou um main Dart, tá? O que é esse main Dart? O Dart é a nossa linguagem, tá? Então por isso que ele está prefixado com Dart. Por baixo dos panos a linguagem do Flutter é Dart. Aqui ele tem um método main que vai rodar uma aplicação. Um ponto importante para entender no Flutter, que é assim, vocês vão usar para tudo, e a essência dele, são widgets. O que é um widget para Flutter? É praticamente tudo. Tudo se resume a widgets. Então, por exemplo, tirando esse método main, esse cara principal aqui, essa classe aqui, ele é um widget. A nossa aplicação principal é um widget. Ele está chamando, aqui dentro, por exemplo, eu já explico um pouco mais sobre os estados dos widgets. Esse widget, aqui dentro, ele está retornando para nós um componente aqui chamado Material App. O que é esse Material App? Também é um widget. Esse Material App, ele tem uma propriedade chamada tema, que ele está instanciando um objeto chamado ThemeData. O que é esse ThemeData? Também um widget. Então, o Flutter ele é feito baseado em criação e retorno de widgets. Eu já explico um pouco mais na sequência sobre isso. Então, só explicando um pouquinho sobre a nossa aplicação principal aqui. Então, ele está instanciando a nossa aplicação. Essa aplicação, por ser um widget, ela vai ter um método build, tá? Então, todo widget do Flutter ele vai ter um método build. E é nesse método build que eu praticamente vou desenhar o meu layout, vou programar, vou fazer a parte do front, tá? Então, esse cara eu estou dando um override, por causa que aqui ele está estendendo de um stateless widget. Daí nós temos dois tipos de widgets principais, que é o stateless, que é o sem estado, ou seja, é um widget estático, que ele não vai ter mudança de estado. Eu já explico um pouquinho mais na sequência também o que é isso. E eu tenho o Stateful Widget, que eu tenho aqui debaixo também, a nossa My Homepage, que é um Stateful Widget. O que é um Stateful? Stateful quer dizer que ele tem controle de estado daquele widget. Ele até coloca aqui nos comentários para nós, ó,
o que é cada um desses pontos. Então olha só que legal, a própria biblioteca do Flutter aqui, quando eu estou criando o projeto, ele já bota para nós aqui como rodar, ele já diz para nós, ó, esse aqui esse widget é a raiz da tua aplicação. Então, só terminando aqui, ó, esse widget build, ele vai retornar um widget do tipo Material App, tá? Então, pá, o que tem dentro do Material App? É infinito de coisa, tá? Tem um monte de coisa aqui, ó. Quantidade de propriedades que eu tenho dentro do Material App. Aí só trabalhando mesmo, estudando, vendo documentação para ver o que é cada uma dessas, tá? Não vou entrar no detalhe de todas. Mas as principais que ele setou aqui, por exemplo, é o title, que ele chamou de Flutter Demo. Eu vou botar aqui First Flutter Project. O theme, ele é um theme data. Aqui, o theme data é o que vai dizer o tema da tua aplicação, é o que vai, tu pode usar ele para configurar o tema da tua aplicação. Então, por exemplo, tu tem um tema aqui, vamos pensar assim que tu quisesse para o app de um cliente, enfim, para um app que tu fosse fazer para ti, tu quisesse um tema Dart e um tema Liked. Tu tem o tema aqui e tu tem uma outra propriedade aqui, ó, chamada Dark Theme, que também é um theme data. E dentro dele, ó, nesse primeiro, eu estou dizendo aqui o quê? Que a nossa primary swatch é uma cor blue. No dark, eu poderia botar um primary swatch aqui, ó. Opa, digitei errado. Primary swatch é uma cor, vamos botar gray, que seja. Porque ele é um tema dark. Então, a partir do momento que eu dissesse que esse aplicativo está trabalhando com um dark theme, ele assumiria esse tema de baixo. Depois eu vou aprofundar mais nos temas que tem umas boas práticas que eu considero importante na hora de trabalhar com esses temas aqui, tá? Mas isso no decorrer da construção da nossa aplicação. Então, além desses dois atributos, tem um outro atributo que é um home. O que é esse home? Ó? Se olhar para ele aqui, deixa eu dar um contraespaço aqui, home. Ó, o que ele está esperando no home? Ó? Ele está esperando um widget também. Então, ele é um widget, o Material App é um widget, e dentro dele ele está esperando no home um widget. Então, nesse home aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me redirecionar, ou vai executar o método build dentro desse widget que eu estou passando. Que no nosso caso é o myHomepage, que é a nossa classe que nós estamos instanciando aqui de baixo. E para ela nós estamos passando um title chamado Flutter Demo Homepage. Eu vou trocar aqui para Flutter Project, só para ficar diferente do de cima, do title ali de cima, tá? Aí, então, por que esse cara ele é um stateless? Porque em nenhum momento eu estou trocando alguma informação dele. Vocês podem ver que todas as informações dele aqui são estáticas, são informações que não vão mudar. Se eu precisasse mudar alguma informação a partir de uma variável, a partir de um comportamento, de uma ação do usuário, eu teria que transformar esse cara num stateful. Enquanto ele é estático, eu não preciso, eu posso trabalhar ele como stateless. Ao contrário da nossa homepage. A nossa homepage ela é um stateful. Então o que ele está fazendo aqui? Ela está estendendo, né, de novo o conceito de herança, que é muito forte no Java e aqui também existe muito. Né? Ela está estendendo de um stateful widget. E esse estender de um stateful widget faz com que no meu constructor eu esteja recebendo uma key e o this.title. O estar entre essas chaves aqui, ó, faz com que ambos os atributos sejam opcionais. Então, se vocês repararem aqui em cima, ó, eu estou passando só o title. Ó, this.title. Eu estou passando no my homepage só o title. Eu poderia vir aqui, ó, dar um vírgula aqui. Se eu der um contraespaço, ele tem a opção de eu informar aqui. Se eu informar ou não, ele vai dar um super key. O que quer dizer? Ele vai instanciar a key desse widget com base na classe principal se eu não informar ela aqui. Se eu tirar essas chaves aqui, ó, vou tirar aqui só para vocês verem, ó, ele me deu erro aqui em cima, porque ele está esperando dois argumentos e eu estou passando um só. Ou seja, eu sou obrigado a passar aqui para dentro do meu constructor. Não é o nosso desejo, tá? Só para mostrar, exemplificar para vocês. Então, e daí ele criou uma string final aqui com o title, que é o que ele vai receber do constructor. Então,
Quando ele instanciar, ele vai pegar esse texto que eu passei aqui em cima e vai setar para a variável this.title. Além disso, ele está dando um override aqui, por ser um stateful, ele está dando um override na criação de um estado. Olha só que legal aqui. Ele está dizendo que eu tenho uma variável, né, uma classe, myHomePageState, que eu estou criando um estado, certo? Estou instanciando um estado dessa classe. Que daí, esse estado dessa classe, ele estende aqui, ó, de um estado da myHomePage, que é o nosso stateful widget aqui. O que isso quer dizer, tá? Eu vou botar para rodar esse cara aqui, vou vir no terminal. Então, minha ideia agora é rodar no web primeiro, tá? Então, eu vou dar aqui um flutter run-d chrome para ele rodar direto no Google Chrome. Ele vai rodar para mim, vai compilar, ele vai abrir uma nova aba do Chrome aqui. Ele demora um pouquinho, tá? Tô com um monte de coisa aberta aqui. Depois eu vou rodar mesmo carinha no app para vocês verem, no emulador. Deixa só rodar aqui para vocês verem a aplicação rodando. Enquanto ele está rodando aqui, eu vou descer um pouco mais aqui. Olha, ele abriu aqui. Ele vai abrir num localhost da vida aqui. Só deixa eu tirar essa. E aqui ele é uma página web, tá, pessoal? Se eu der um F12 aqui, um Ctrl Shift I, ele vai abrir umas ferramentas do desenvolvedor aqui de uma página web. Então, o que essa nossa aplicação está fazendo, tá? Já vou mostrar na sequência. Então, aqui no nosso componente principal, né, a gente colocou um title chamado Flutter Project. Esse title, se vocês repararem, ele está aqui em cima, ele está como Flutter Demo Page, Flutter Demo. Ele não pegou por causa que eu não salvei, tá? O meu arquivo não está salvo, eu fiz alterações e não salvei. Eu vou salvar, eu vou dar um R aqui no terminal de hot reload, tá? Por causa que eu não estou debugando, então eu só tô rodando a aplicação. Dei um R, daí agora sim. Então, no title do Material App, ele está com um First Flutter App, que é isso que está aparecendo na nossa aba aqui do Chrome. E no title do nosso My Homepage, eu botei Flutter Project, que é o que ele está printando aqui. Eu já vou mostrar por que ele printou aqui. Ó. E qual que é o funcionamento do nosso app até agora? Ó? Ele tem um texto e um contador. E com base na quantidade de vezes que eu clicar no botão, ele vai incrementando esse contador. Tá? Então, isso é o que o Flutter Create Project ele já traz pronto para nós. E como é que ele faz isso? Então, voltando aqui para a nossa aplicação, isso justifica o porquê do nosso My Homepage ele ser um stateful e não stateless. Porque com base na quantidade de vezes que eu clicar aqui, o nosso contador tem que mudar aqui. Então ele não pode ser um conteúdo estático, ele tem que ser um conteúdo dinâmico, que com base numa ação do usuário, ele vai sofrer uma ação, uma iteração. Como é que ele faz isso, tá? Então, de novo, ele instancia, né, um objeto stateful widget, ele cria a classe, aqui ele tem uma variável contador chamada underline counter, certo? Ele tem um método para incrementar esse counter e olha só que interessante. Aqui, como eu tenho, de novo, um stateful widget, eu tenho um método chamado setState. O método setState vai forçar com que toda vez que eu chamar esse método aqui, seja reexecutado o método build do nosso widget. Isso o próprio Flutter coloca aqui. Ó. Essa chamada do setState vai dizer para o Flutter Framework que alguma coisa mudou nesse estado que vai causar com que seja reexecutado o método build abaixo, para que seja então seja exibido então o reflexo dos valores atualizados. Então, se nós chamarmos underline counter
Sem chamar o setState, o método build não será chamado novamente e nada vai ter acontecido. Vai parecer que nada aconteceu. Eu já vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Então, de novo, ó, tanto stateless quanto stateful tem o nosso método build. De novo, eu estou dando override por causa que eu já estou estendendo de um outro widget, então eu quero programar esse widget, então o que ele vai fazer no build dele. E aqui, ó, começa então efetivamente o nosso visual, o nosso front-end, que aqui o Flutter ele coloca um monte de comentários para nós, tá? O primeiro retorno que nós estamos fazendo aqui é o scaffold. O scaffold é um widget muito utilizado no Android, que ele é esse conceito aqui de um header, de um app bar aqui em cima e um body dentro dele. Então, esse header aqui e esse body, ele é o scaffold, ele é a base do nosso scaffold. Então, dentro do nosso scaffold, eu tenho um app bar, que aqui a gente está chamando, aqui a gente está instanciando então um outro widget chamado app bar, que também tem várias propriedades, tá? Eu estou dando o title para ele aqui, um outro widget, que é um text, e esse text eu estou passando o title que a gente recebeu no nosso constructor, que no caso é Flutter Project. Então, por isso que aqui está sendo exibido o Flutter Project aqui no nosso app bar, por causa que quando eu instanciei esse cara, eu disse para ele que eu quero no nosso app bar o title que a gente passou no constructor da nossa page. Eu posso customizar esse title? Posso. Esse text aqui, ele tem várias propriedades, tá? Todos esses widgets têm várias propriedades. Esse text aqui tem uma que é chamada style. Então, o style dele, por exemplo, eu vou configurar aqui um text style, certo? É um widget. Vou abrir ele para dizer que é o constructor. E olha só a quantidade de propriedades que eu posso configurar do meu texto. Então, eu vou pegar aqui font size, vou botar uma font size 16. Eu vou pegar um color para mudar a cor da fonte. Eu vou botar um color ponto. Estamos com azul e branco. Vamos botar um teal accent. Sei lá, eu posso mudar qualquer coisa, tá? Font family, font weight. Então, font weight também. Na dúvida, olha só, o font weight ele espera um objeto do tipo font weight. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um 2 pontos. Eu posso digitar aqui, ó, font weight. Ele vai preencher para mim. Então, font weight. E daí, ó, se eu der um ponto, ele traz as opções que eu tenho de font weight. Então, tem o bold, normal, values, certo? Eu vou botar como negrito. Vou botar um bold. Certo? Então, vou salvar. Se eu der um R aqui de reload, ó, ele vai recarregar aqui a nossa page aqui, ó, e ele já vai trazer as alterações que a gente fez. Ó. Então, ó, ele trouxe um negrito, trouxe uma fonte menor, 16, e trouxe uma cor de fonte diferente. Então, isso aqui é um widget. Esse text style é um widget. Esse app bar é um widget, esse scaffold é um widget. Então, desculpa estar batendo tanto nessa tecla, é que ele é a base do Flutter. Então, uma vez que você entendeu ele, você entendeu praticamente o funcionamento do Flutter. Para tu fazer uma aplicação, é questão de tu conhecer widgets e como usá-los. E não lógica de linguagem de programação, não sintaxe, não vai mudar de um widget para outro. A maioria, todos os widgets vão ter a mesma sintaxe, que é um constructor, tu informa os atributos e os valores dos atributos. Então, basicamente é isso. Então, seguindo essa lógica, dentro do nosso scaffold, então eu tenho o app bar, que a gente já configurou aqui ele, né? E eu tenho um body. Nesse body, entra um outro widget, que é chamado de center. Esse center faz com que isso aqui, ó, esteja no centro da tela. Eu vou tirar ele para vocês verem aqui. Eu posso não ter esse center? Posso, bem simples. Eu vou comentar ele aqui só. Ó, vou tirar o center, vou deixar só o column. Ó. E daí aqui, consequentemente, né, aqui embaixo eu vou ter que comentar esse parênteses
que tinha esse center aqui. Vou comentar aqui, vou salvar, ele não vai dar erro pra gente. Eu vou dar um hot reload aqui. E tá aqui, ó. Ele não tá mais centralizado. Ele tá aqui na nossa left side, na nossa esquerda. Pô, mas ele tá centralizado no meio da página de cima para baixo. Isso é em função da nossa column que a gente tem aqui. Eu já entrei um pouquinho mais no detalhe da column, tá? Eu só quero mostrar para vocês um outro cara interessante, que também é um facilitador do VS Code, tá? Eu quero botar o center de volta. Eu poderia vir ali e digitar, tá? O VS Code, ele tem um carinha muito interessante, que uma vez que tu tá em cima de um widget, tu pode dar um Ctrl ponto e ele traz opções para você executar com aquele widget. Então, eu posso fazer um wrap dele com outro widget, posso fazer um wrap dele com center, com container, com padding, com size box, stream builder, extract the local variable e extract the widget. O que isso quer dizer? São facilitadores para nós programarmos, tá? Eu vou usar aqui nesse caso aqui o wrap with center. Ó. Ele automaticamente ele vai botar esse center e já botar o atributo child e já atribuir esse widget column para essa child do center. Já vai fechar o parênteses aqui embaixo. Então, se eu salvar aqui e dar um refresh, ele automaticamente já está feito. Então, ele é um facilitador muito importante para nós. Aí, o que é esse child? Esse child tem muitos widgets que eles têm, que eles vão trabalhar com receber outros widgets. Então, no caso da nossa homepage aqui, do nosso Material App, ele chamou de home. E ele esperava um widget. No caso do nosso scaffold, ele está chamando de body. Ó. Aqui, deixa eu apagar aqui e botar aqui, ó, body. E ele espera um widget. No caso do nosso center, ele chama de child. Tá? Então, a maioria dos widgets que esperam outros widgets dentro deles vão chamar de child. E daí nós temos o caso da nossa column. Que a nossa column, como ela espera vários filhos, ela tem um atributo chamado children. Tanto ela quanto a raw também, ela tem esse mesmo atributo children. Que o que é? Se você olhar aqui na declaração, ó, é um array de widgets que tem dentro dele. Aí o que tem dentro desse array de widgets? Eu tenho um text, que é você já pressionou o botão esse tanto de vezes, que é o nosso primeiro texto aqui, ó. E daí tem o segundo texto, que é o nosso contador, ó. Ele está pegando a nossa variável underline counter que a gente instanciou no início da nossa aplicação. Então aqui eu estou concatenando widgets dentro de um array, que é o array de filhos da nossa coluna. E daí vem a resposta do porquê que ele está centralizado aqui de cima para baixo no centro. Por causa dessa propriedade da coluna, onde que eu estou dizendo que o main axis alignment ele é centralizado. Eu já vou entrar mais em detalhes na questão do alinhamento do main axis aqui das colunas e tudo mais. E daí eu explico um pouco mais. Só um minuto aí que minha cachorrinha doidou aqui. Voltei. Então, só para dar sequência aqui, então terminando a nossa homepage principal, tá? Uma outra propriedade do nosso scaffold, ele é o Floating Action Button, que é esse botãozinho aqui do nosso canto inferior. Que o que é também? É um widget do tipo Floating Action Button, onde que quando ele for pressionado, eu estou dando um tooltip de increment, então ó, se eu passar o mouse em cima, ó, ele vai aparecer ali increment. Ele tem um child, que é um icon com o botãozinho de edge. Aqui, aí eu posso trocar, eu vou botar aqui, eu tenho várias opções de icon. Se eu der um concatenar aqui, ó, enquanto espaço, ó, ele mostra aqui os ícones para nós aqui. Não sei porque que ele não está mostrando aqui agora, mas vou botar aqui, por exemplo, ele tem vários ads aqui, vamos botar esse ad box aqui. Vou dar um refresh. Ele vai trocar o íconezinho do nosso botão aqui. Está um pouquinho diferente. Então,
como é que funciona daí a questão do estado efetivamente? Antigamente, nas aplicações, sempre que tu precisava fazer alguma alteração de algo na tela para o usuário, tu precisava dar um refresh na página. No caso do web, principalmente, né, tu precisava dar um refresh na página do teu navegador, o famoso F5 ou Ctrl F5, e por baixo dos panos, quando tu fazia alguma alteração no front-end, tu tinha que fazer isso. Só que isso, o que acontece? Fazia com que a página inteira fosse recarregada. Tu perdia talvez tu tinha que recarregar um banner, uma imagem, tinha que recarregar várias coisas que o teu download era necessário, porém tu podia ter feito isso uma única vez, tu não precisava fazer isso várias vezes. E é nisso que essas novas linguagens, eles têm, por isso que as novas linguagens, eles têm sido tão populares e tão diferentes de antigamente. Por isso que as nossas páginas, elas parecem muito melhores do que antigamente. Porque quando eu estou falando em uma aplicação que eu controlo o estado, exemplo do Flutter, a nível de widget, então vocês viram a quantidade de widgets que a gente tem aqui. O que é o estado? Quando eu der esse set state, quer dizer que esse build que vai executar de novo. Eu não vou executar a página inteira. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, consequentemente, como o nosso scaffold está sendo a nossa página principal, sim, eu vou recarregar praticamente toda a página. Agora, se eu tivesse um ícone aqui dentro, um outro widget aqui que tivesse controle de estado também, e essa variável de counter tivesse dentro dele, eu estaria fazendo o refresh só dele. Eu não precisaria estar fazendo o refresh do resto da página. Então isso faz com que as aplicações sejam muito mais performáticas. Faz com que sejam, não digo melhores, mas mais fáceis de entregar uma experiência melhor para o usuário, sabe? Então, voltando agora no como é que funciona aqui, né? Quando eu cliquei aqui, ó, o que ele fez aqui por baixo dos panos, tá? Então, nesse float action button, ele disparou esse método increment counter, que esse increment counter a gente declarou aqui na nossa classe, que esse increment counter, ele vai pegar a nossa variável counter, que estava zerada, e vai incrementar mais um. E, consequentemente, depois que ele fez isso, ele vai disparar o método build, de novo, e quando ele disparou o método build, o resto está estático, o resto não mudou. Porém, a nossa variável counter, ela vai estar com o valor 1 dentro dela e não mais o valor zerado. Então, se eu vir aqui, por exemplo, eu vou comentar o setState aqui, ó, que é o que ele fala ali no comentário, né? Só comentei o setState. E daí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar um print para o log da nossa variável counter. Então, eu vou botar aqui counter value. Certo? Vou dar um refresh nesse cara. Nossa aplicação continua exatamente a mesma, tá? Eu vou clicar no mais aqui, ó. Olha só, ele não trocou na tela. Porém, olha no nosso log aqui, ó. Ele incrementou o valor da variável. Ele só não refletiu isso para o usuário. Se eu clicar mais 2, 3, quantas vezes for, ó, ele está incrementando a variável. Ele não refletiu para o usuário, porque ele não renderizou novamente a nossa tela, muito menos nossos widgets. Então, essa primeira exibição que ele fez, a variável ainda estava zerada. Então, esse é o conceito do controle de estado de um widget. Se eu der o refresh agora, ó, ele vai incrementar no log, no back-end, vamos dizer assim, da aplicação, e vai incrementar na tela também para o usuário. Então, esse é um projeto extremamente simples, tá? Antes de eu entrar em mais detalhes dele, eu só quero mostrar para vocês também como é que compila esse cara para Android. Vocês vão ver que é muito difícil. Deixa eu só parar ele aqui. Eu fechei o Chrome lá, sem parar ele está tentando recuperar lá o Chrome ainda. Sim, eu quero finalizar. Ok. Então, vocês viram que para eu rodar ele para web, claro, tem um pré-requisito, tá? Tem um comando que é chamado flutter doctor, que ele vai fazer um check da tua instalação do Flutter para saber se está tudo em dia, tá? Então, por exemplo, eu aqui, ó,
eu estou na versão 2.05 do Flutter. Então ele só vai conseguir compilar para a web a partir da versão 2, tá? Então, se vocês estiverem trabalhando com alguma versão do Flutter anterior à versão 2, não adianta tentar compilar para a web que não vai rolar, tá? Então, o que eu fiz para rodar para a web? Foi um comando extremamente simples, flutter run -d cron, ou seja, eu especifiquei onde é que eu queria rodar. O próprio VS Code ele nos ajuda aqui também, ó. Tem a versão do Flutter aqui embaixo e tem aqui, ó, onde é que está sendo, onde que eu quero rodar, ó. Qual que é o device que eu quero rodar, ó. Então eu posso rodar no Chrome, posso rodar no Edge. Ó, eu tenho alguns emuladores, ó. Então eu vou startar aqui os emuladores, ó. Eu tô com o meu Android Studio aqui só para trabalhar com o emulador, que ele é mais fácil de trabalhar. Então aqui eu tenho, esse aqui é para um smartphone, esse aqui é um exemplo de um tablet. Ó, vou rodar o do smartphone. Eu espero que eu tenha memória suficiente, acho que sim, que ele vai dar conta. Ele está startando o emulador, né? Vou dar um home aqui. E aqui no meu Flutter Run, eu poderia escrever aqui o nome do meu emulador que eu quero, né? Ou simplesmente dar um Flutter Run e automaticamente aqui, ó, no nosso VS Code, ó, ele já selecionou o mobile. Se ele não tivesse selecionado, era só vir aqui, clicar aqui e selecionar a opção do mobile aqui para ele rodar no mobile. Então eu vou dar um Flutter Run aqui, ele vai compilar essa aplicação, vai compilar o APK e vai fazer esse cara aparecer no nosso emulador. Ah, se não estou com emulador, estou com o celular plugado na USB e estou desenvolvendo direto no meu celular. Ia funcionar do mesmo jeito, tá? Ele ia ser mais um device que ia aparecer ali para você selecionar. Então só deixa ele aparecer ali no emulador também. Aí eu vou começar a explicar um pouco mais sobre layout em Flutter. Daí eu não vou me estender demais, tá? Por causa que eu sei que ele é um pouco diferente. Esse conceito de widgets para todo lado, ele confunde um pouco no começo, mas uma vez que tu entendeu eles, cara, tu praticamente vai fazer uma aplicação de ponta a ponta em Flutter, assim, o layout dela, sem muitos problemas, sabe? É basicamente olhar a documentação de widgets, ver como ele funciona, quais atributos ele tem, o que faz cada atributo, e escolher quais que tu quer utilizar ou não na tua aplicação, sabe? Então, mas para isso tem alguns que são base para tudo, que eu vou tentar dar uma explicada um pouquinho maior na sequência, tá? Só quero mostrar para vocês também como é difícil compilar para Android esse cara também. Ele demora um pouco mais, tá? Principalmente por causa do emulador, tá? Que daí aqui, ó, se vocês olharem no terminal, na primeira vez, ó, que eu dei um Flutter Run para web, ele deu um Flutter Run aqui, ó, e ele estava gerando dentro dessa pasta web aqui, ó. Ele tem o build aqui, tá? Mas com base nessa pasta web, ele estava pegando o que estava dentro dessa pasta web e estava disparando um build. E daí, olha aqui, ele gerou uma pasta build para nós. O nosso git ignore disse que ele não vai estar na nossa árvore de commits. Então, por isso que ela não está verde aqui. E dentro, ele gerou aqui o nosso build do Android, a nossa versão do nosso web. E, consequentemente, agora ele está gerando do nosso app aqui. Então, acho que ele gerou aqui, terminou. Não terminou, tá buildando ainda. Ele é um pouco demorado. Ele crashou para mim aqui. Não deu conta da memória, tem muita coisa aberta aqui. Deixa eu tentar fechar isso aqui. Vou fechar o Chrome aqui também agora. O Chrome também eu tenho uma porrada de coisa aberta, né? E ele fechou meu VS Code. Deixa eu abrir meu VS Code de novo. Eu tô com um outro VS Code aqui também, num outro projeto que eu tava trabalhando. Vou abortar, vou rodar de novo. Vamos ver se agora ele vai.
enquanto ele compila ali, ó, como ele tá tudo verdinho aqui, ó, quer dizer que eu tenho um monte de coisa para comitar, tá? Se eu olhar no Kraken aqui agora, ó, como work in progress aqui, ó a quantidade de arquivo ó, que ele tem aqui, ó. Tem todos os arquivos que a gente adicionou do Android, tem todos os nossos arquivos, as libs que a gente está trabalhando, as imagens, ó, os ícones que ele gerou, por causa que quando ele criou o projeto, ele criou os ícones padrãozinho do Flutter, ó, que é ó, esse Fzinho aqui, e ele vai botar isso como o ícone do app, então tem bastante coisa aqui para comitar, tá? Depois na sequência eu comito tudo e deixo disponível lá no GitHub para quem quiser acessar. Beleza, agora ele está terminando de compilar. A primeira vez que ele roda o Gradle, ele é bem demorado. Ainda mais se a máquina tá sobrecarregada. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Meu Discord parece que travou aqui. Estão ouvindo. Sim, sim, sim. Ah, tá. Só a tela que tá preta aqui. Pra mim ela tá indo e voltando, mas não sei se é eu, se é tu, deve ser os Não. dois também. Agora ela tá aparecendo a tela do app ali? Pra mim não tá mais aparecendo nada, vou ter que sair de novo, tá aí, desculpa aí. Tá muito ruim na internet. Tenta aí. Pro restante do pessoal tá aparecendo a tela do app ali? Tá aparecendo. Tá. É, ele tá demorando, acho que ele arrebentou a memória da máquina aqui. Já apareceu alguma coisa dela, né, mano? Não, a tela do app tá branca ainda, ó. Ele... Mas na tua captura do Discord tá acontecendo ou tá travada? tá travado. Pra mim não tá aparecendo nada. Tá, deixa eu tentar fechar aqui então de novo, só um segundo. Acho que Vou é só sair pra do mim. Discord aí, tá, pessoal?
Beleza. Vou matar ele então de novo. Dezesseis. Em cima ali aparece um ponto de exclamação. Sim. Voltei. Então, Tranquilo. vou compartilhar a tela de novo aqui agora. Ah, se não voltar pra mim, ô Neymar, se ficar travando, não te preocupa, o pessoal vê aí, eu vejo depois a gravação. Tá. As últimas vezes eu tive que ver a gravação porque eu não consegui acompanhar, as últimas 2 vezes já. Sim. Tá bem ruim a internet aqui, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que é por causa do sinal do Wi-Fi que é ruim, eu não sei. Sim. O restante do pessoal tá conseguindo ver aí. Sim. Sim. Eu não tô ainda, eu vou tentar reiniciar o computador aqui, sei lá. Tá. Mas pode tocar ficha aí que eu pego depois na gravação as coisas que eu perdi. Tá beleza, Alexandre. Então aqui, ele congelou tudo aqui pra mim quando eu tentei botar, tinha muita coisa aberta, tá? Vamos ver se agora eu consigo, reiniciando ele, se eu consigo rodar de novo no emulador. Tentar mais uma vez, senão eu desisto depois. Na teoria agora ele compilou a aplicação já uma vez, então é pra ser mais rápido. Como eu não fiz mudança nela nem nada, ele só vai instalar o APK. Aí agora ele gerou o APK, ele já botou pra rodar aqui no emulador. Aí. E tá aqui. Exatamente a mesma aplicação, ó. Então vocês viram, é o mesmo fonte. Eu não tive iteração, ó, do mesmo jeito ele tá printando o log aqui, do mesmo jeito. Eu não precisei fazer nada diferente. Eu tenho exatamente a mesma aplicação em web e mobile. E consequentemente, né, eu teria exatamente o mesmo comportamento para iOS e Android, né, nos dois mobile. E para tablet, eu até tenho o emulador do tablet aqui, deixa eu mostrar também. Então, vou fechar aqui esse aqui. Tudo responsivo. Exatamente. É que, assim, tu tem que trabalhar um pouquinho na responsividade? Tem, por causa que dependendo do que tu fizer para um e para no teu layout, ele não vai se comportar bem em algumas coisas, tá? Mas no geral, tu aproveita praticamente tudo, sabe? É pouca coisa que tu configura. Então aqui Acaba eu tenho um ficando bem mais simples do que no HTML e CSS. Exato. Tu faz uma pra deixar isso. tu faz uma única vez, sabe? O teu fonte e fez uma única vez e tu vai utilizar para tudo, sabe? Aqui também é uma outra aplicação que eu tava mexendo. Deixa eu matar ela aqui. Vou dar um run agora aqui também no tablet, ó. Como a aplicação já estava pronta, já tinha sido buildado, né? Ele foi mais de boas agora. E tem memória também, daí tá mais tranquilo. Tá aqui, tá no tablet também. Exatamente o mesmo comportamento. E eu vou até girar o tablet aqui, eu vou girar a tela dele, ó, que nem quando ele tá rotacionando, ó. Ele automaticamente já fez a rotação também.
Então, por isso que foi um dos principais motivos, sabe, que eu realmente me apaixonei por Flutter, sabe? E é uma das ferramentas que eu indico fortemente as pessoas aprenderem, sabe? Então, por isso que eu quis trazer ela aqui para vocês, tá? E além da facilidade, eu vou mostrar um pouquinho mais na prática agora para vocês, vou voltar para o web, para daí mostrar na tela cheia, fica um pouco mais fácil para explicar o que eu quero, tá? Mas eu achei muito fácil de fazer layout com Flutter. Eu que sempre tive muita dificuldade de fazer layout, eu achei muito fácil de fazer layout com Flutter. Sim. Só esperar ele abrir o web aqui também. Qual que é a minha ideia agora? Minha ideia, pessoal, é começar a explorar um pouco mais com vocês dois dos principais widgets do Flutter, tá? Na verdade, vão ser uns 3 ou 4 no total que eu vou explorar, tá? Mas que diz respeito às columns e às rows, tá? Esses caras têm uma utilidade muito grande para muita coisa que tu for fazer. E além desses dois, tem um outro que é um container. Eu vou mostrar na prática também como é que funciona um container, tá? E daí vou mostrar para vocês. O que eu vou fazer aqui agora para a gente ver como é que seria, por exemplo. Eu vou... no nosso float action boot aqui, eu vou mudar o comportamento dele. Eu vou tirar esse texto aqui como sendo... Você já puxou isso tantas vezes, tá? Eu vou deixar aqui como sendo um texto genérico. E você está na página principal. Vou deixar sem o texto do counter embaixo. Dá até para deixar só para fins de layout. E no nosso float action button, eu vou criar aqui um child. Eu vou, em vez do icon ser um edge, eu vou botar aqui um open. Vamos ver o que ele tem de open. Vou botar um open full aqui. Em vez de increment, vou botar próxima página. Aqui dentro da nossa lib, eu vou criar uma nova pasta, um new folder. Eu vou chamar de pages. Tem muita gente que chamam de pages direto. Tem muita gente que vai ter assim, ó, views, ou view no caso, né, no singular. E daí dentro de view vai ter dois subfolders que são os components. E além vai ter um outro folder que são as pages propriamente dito. Então, é a estruturação de pastas, vocês vão encontrar alguns padrões, tá? E daí dentro de pages, eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar de dash page. Vou botar aqui dash page. Ó, vocês reparem que eu vou botar um hífen para separar aqui. Eu vou dizer que ele é um ponto .dart, tá? E a nossa dash page, eu vou dar um import. Aqui vai ser flutter package. Fugiu o nome. Material Dart, esse aqui. Perdão, digitei errado. Vou dar um import desse cara. Ok. Importei nosso Material Dart. E eu vou instanciar um outro stateful widget. Poderia ser um stateless? Poderia. Vou instanciar um stateless só para a gente mostrar. Então, posso Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? A gente vai programar ele do zero. E aqui, em vez de myApp, eu vou chamar de dashPage. Reparem, o nome do arquivo não necessariamente tem que ser exatamente o nome da classe, tá? Então, eu vou colocar aqui nossa dashPage, override o método build, e eu vou dar um return aqui inicialmente de um text somente. Ou vamos botar aqui um
container. Ou não. Não, vamos manter o scaffold. Vamos manter scaffold. O app bar. Vamos instanciar um outro app bar. Dentro do title, vamos botar um text aqui. E o text, eu vou botar dash page. Tá. Além disso, eu vou botar uma home. E dentro dessa home, eu poderia, diferente do outro scaffold que a gente tem aqui, ó, esse scaffold aqui, ó, a gente tem tudo dentro do body. Na verdade não é home, é o body mesmo. Eu vou chamar um outro cara aqui de baixo, vou chamar ele de widget, vou chamar de page, tá? E nesse cara eu vou dar um return, vou dar um text. Tô fazendo isso, pessoal, para vocês irem vendo como é fácil de trabalhar e como não tem um modelo tão correto assim de trabalhar, não tem um modelo tão explícito. Tem boas práticas, tudo mais, mas ele possibilita fazer muita coisa. Eu vou digitar aqui olá mundo. E no meu body eu vou passar o underline page. Beleza. Além disso, o nosso scaffold eu tenho que fechar aqui. Ok. Criei um outro widget que eu chamei de dash page. No nosso main, quando eu clicar aqui no onPressed, em vez de dar um increment counter aqui, eu vou comentar esse increment counter aqui. Eu vou chamar uma arrow function, que essa arrow function eu vou direcionar para a nossa dash page. Então, vou dar um reload nesse cara. Deixa ele carregar ali. Restartou. Aqui é o texto. Você está na página principal. Aqui a seta aqui, eu botei um open in full aqui, ele ficou essa seta estranha, mas tudo bem. Eu vou clicar nela aqui. Deixa eu ver o que ele fez. Por que ele não foi para a nossa dash page? Deixa eu pegar aqui. Claro. Eu digitei errado. Eu esqueci de um detalhe aqui, tá? Só uma arrow function não resolve, tá? Para eu ir para uma próxima page no Flutter, tem um cara que eu preciso usar. Que daí eu não lembro o nome dele aqui, é o Flutter Open Other Pages, que é esse aqui, ó. Navigate to a new screen. Que eu posso fazer utilizando isso daqui, ó. Cadê? Tem as rotas aqui, ó. É os navigator.pop e os navigator.push. Porém, eu não gosto muito de usar esses caras. Então, para isso, aí nós vamos usar uma dependência. Então, eu vou lá para o nosso pubdev Flutter, que é o nosso site onde tem as dependências do Flutter, do Dart. E aqui dentro eu vou pesquisar por uma dependência chamada get. É essa primeira dependência aqui. Então, esse get, ó, aqui tem a documentação dele, né? Mostra tudo como é que ele trabalha, ele faz várias coisas. Mas o que me interessa por enquanto é só para fazer a troca de página. Então, também, um ponto importante, tá? Prestar atenção na quantidade de popularidade dele, na quantidade de likes e tudo mais. Por quê? E até nas versions, se está sendo atualizado, tá? Então aqui, ó, ele foi atualizado 21 de julho. É bem recente. Porque se você usar uma dependência, uma package que não é atualizada, se sair uma nova versão do Flutter e quebrar a build dessa biblioteca, vai quebrar a tua aplicação.
tu vai ter que ir lá e corrigir a dependência além de corrigir tua aplicação. Então, é importante prestarem atenção, por causa que, por exemplo, aqui, ó, quando veio o Flutter 2.0, aqui, ó, foi mais ou menos por aqui, eu acho. Deixa eu ver. Acho que foi mais ou menos por aqui. E daí veio a implementação do null safety no Flutter, ó, tanto que aqui eles pularam do 3.26 para 4. Cara, muitas bibliotecas tiveram que sofrer muita adaptação. Então, se a comunidade não estivesse mantendo essa biblioteca, claro, tem muitas delas que são mantidas pelo próprio time da Flutter, né? Tu tinha que ir lá e resolver a dependência antes de resolver a tua aplicação. No nosso caso aqui, então, essa eu sei que é uma bem conhecida. Eu vou pegar esse código aqui, ó. Get 424. Eu vou lá na nossa aplicação. E aqui eu vou no nosso PubSpec YAML. Nas nossas dependências. Eu vou botar aqui Open Other Pages. E ele faz outras coisas também. Vou adicionar o get. Quando eu adicionei o get, eu salvar, o VS Code vai executar um comando para nós, ó, que é chamado Flutter Pub Get, ó, que ele aparece aqui embaixo, que vai fazer com que seja reexecutado o nosso arquivo pubspec.yaml, ó, e baixe essa nova dependência. Aí, quando baixar essa nova dependência, eu posso usar o nosso get para fazer o redirecionamento. Se eu olhar aqui na documentação dele, eu venho em README aqui, ó, ele tem aqui uma opção aqui, ele tem que é Routering. Deixa eu ver se eu cato ela aqui. Change Time, Internationalization. Aqui, ó, Route Management. É esse cara que me interessa. Então, para eu ir para uma nova screen, ó, eu tenho que executar isso aqui, ó, get to e o nome da nossa próxima página. Então, eu vou voltar aqui para o nosso main. Eu vou voltar aqui. Vai ser uma arrow function. Sim, no nosso onPressed. E aqui, só, igual a isso. E daí aqui eu vou botar get. Ele não vai trazer ele não tem o seu import automático, tá? Então vou colar direto o comando como um todo para ver se agora ele reconhece. Ele não reconheceu. Show. Get. Deixa eu tentar importar na mão aqui. Import. Package 2 pontos Flutter. Ele não trouxe aqui. Na dúvida, ó, aqui no próprio get aqui, ó, ele tem os examples dele, ó. Vamos ver se aqui ele tem um import que tem que adicionar. Ele não trouxe o import. Aqui no styling. Tá aqui, ó. Tá aqui o import. Package get dart. Então, vou trocar o nosso import aqui. Vou botar o nosso import aqui. Ele não reconheceu. Aí, agora sim, agora ele reconheceu. Então, o nosso método get aqui, ele reconheceu agora. E o nosso get to, ele vai redirecionar para a nossa nova página. Que no nosso caso é o dash page que a gente está criando. Ele automaticamente também já adicionou o import para mim do dash page aqui, ó. Então tá aqui. Eu vou salvar. Vou dar um hot reload aqui no terminal. Ele vai recarregar a aplicação para mim. Ó, tá recarregando. E agora sim, vou clicar no botão. E aqui ele deu um erro. Reparem que ele deu um erro no terminal. Ele deu um get key. Por quê? Para esse get funcionar, ele precisa ter uma globalized key para ele conseguir funcionar. Daí começam as particularidades de cada aplicação, tá? Então, aqui a gente está deixando a aplicação instanciar a key principal. Então, eu vou trocar aqui de material app para get.
material app, tá? E aqui ele vai ter uma key. Eu vou pegar aqui get.key, dizer para ele que tem uma aplicação, uma chave global. Vamos ver se isso já vai resolver. Restartou. Ok. Agora sim. Agora funcionou. Então, eu clico no nosso botão aqui e ele redireciona para nossa outra página, chamada Dash Page. Ó, essa é a funcionalidade do Scaffold. Automaticamente, ó, ele já identificou que a gente navegou para uma outra página. Ó, ele já deixou no nosso app bar um botão de voltar. Ó. Então, se eu tivesse no celular, se eu clicasse no botão de voltar no celular, ele voltaria também. E no nosso body, ele colocou lá mundo, que é a nossa page. Então, vamos trabalhar na nossa dash page aqui, ó. Então, o nosso build principal aqui, né? Aqui a gente poderia fazer tudo dentro do body aqui? Poderia. Eu gosto de trabalhar assim por causa que daí fica separado. Nosso build fica num lugar e nossa página fica em outro. Então, vou começar aqui. Em vez de retornar um text, vamos retornar um container aqui. Container. E daí nesse container eu vou colocar um decoration. Box decoration. Tá. Aí eu vou dar um color. Vou dar um colors.blue. E vou dar um radius, que é para um border radius, que é para a borda ficar arredondada. Então, border radius.all, eu vou dar um radius.all.circular, eu quero 10 pixels. Ok. Se eu der um refresh nisso, na nossa página onde que a gente está, deixa ele recarregar, terminou aqui no terminal, ele já vai recarregar a página aqui. Vou clicar, tá aqui, ó. Olha só aqui, a nosso radius, ó, ele fez a borda ficar arredondada. Então, o fundo é branco da página, do body do scaffold. Mas nós colocamos um container por cima, todo azul, certo? Onde que a gente disse que a borda quer que seja um pouquinho arredondada. Além disso, tem uma questão muito interessante, que é a questão do, principalmente para celular, que tem aquele, o botãozinho, a câmera frontal e outras coisas em cima, tem a nossa barrinha transparente em cima. Então, para a gente não sobrepor aquele cara, eu vou botar ao redor desse container, eu vou botar aqui, por exemplo, wrap with padding, eu vou colocar. Ó, ele vai botar o padding, porém eu não quero padding. Eu só fiz isso para ele já ajeitar os parênteses para mim e eu vou trocar aqui por safe area. Ok, safe area. Aí, safe area tem um child. Vou dar um refresh agora. Certo? Ele vai recarregar já tendo esse componente do safe area aqui pra gente. Então, vou lá para a próxima page. Aqui não mudou nada. Se eu tivesse no Android, daria para ver que ele reservou aquela área reservada. Área reservada é boa, né? Ele reservou aquele pedaço onde a gente tem o horário, a bateria do celular, a rede. Ele não está sobrepondo aquela camada ali. Esse é o papel do Safe Area. Então, falando do container aqui, eu vou trabalhar com outro cara, que é o chamado Flex. Antes de trabalhar com ele, eu vou trabalhar com columns primeiro, então, só para ficar mais claro. Então, eu tenho o nosso container todo azul aqui. E esse container, ele pode ter uma child. Essa child, vai ser uma column. Certo? Essa column, eu vou ter children's now, que é um array de widgets. Dentro dessa children, eu vou botar novos containers. Só vou fechar mais um parênteses aqui. Vou botar um com a cor Blue Accent
Vou pegar um outro container aqui. Vou colocar com a cor red. Vou pegar um outro e vou colocar yellow. Yellow accent. Acho que tá bom. Eu dei um Shift Alt F, ele automaticamente formatou para mim. Como eu tenho a biblioteca a extensão do Flutter. Vou dar um refresh nesse cara. Vou lá para nossa página. E ele não trouxe. Por que ele não trouxe? Muito simples. A gente não disse o tamanho dos nossos containers. Eu quero que esse cara tenha uma altura de 100 e um width. Aí eu vou usar um outro cara muito interessante também, que é o Media Query. Então eu vou criar uma var chamada size aqui, que ele vai ser o que? Media Query .off. Off do que? Off do context. Então é o contexto do nosso build context aqui, ou seja, é do widget que eu estou trabalhando, da tela que eu estou trabalhando. Eu vou querer o size desse cara. Então ele vai criar uma variável do tipo size para a gente, porque ele não está reconhecendo o context, por causa que ele não existe. Eu tenho que passar ele para a nossa page aqui. Então eu posso botar aqui build context, e daí na instância da nossa page eu passo context para ele. Agora ele reconheceu. O nosso widget, eu quero 80% da página. Então eu vou botar aqui underline size, por exemplo, ponto widget vezes 70%, 0.70. Eu vou copiar esses dois caras aqui. Vou duplicar para os outros containers também. E agora sim. Agora eu vou dar um hot reload. Esperar ele carregar. Ele abriu a página aqui para nós. E tá aqui agora os nossos containers. Esse primeiro, ele ficou com Blue Accent, ele ficou muito certo. Eu vou trocar aqui. Vou trocar para uma outra cor, um teal da vida. Teal Accent. Vou recarregar. Vou fazer um pouquinho diferente aqui agora. Vou deixar as telas mais juntas aqui, ó. Daí vamos só encurtar esse aqui um pouco. Isso aí. Tá aí, ó, os nossos containers. Aqui ele se perdeu por causa do resizing que eu fiz a tela aqui. Se eu der um hot reload aqui, ele vai atualizar a página toda, ele vai pegar a página toda de novo. Não tá pegando por quê? Ele tá dando erro no get por causa dos múltiplos global key. Então aqui eu vou tirar esse cara. Vou tirar esse método super. Aqui vamos parar a aplicação. Vamos rodar de novo. É só esperar ele abrir a aplicação de novo aqui.
reparem que toda vez que ele abre uma porta específica. Então, toda vez que tu cria uma nova, tu para de rodar e começa a rodar de novo, ele vai abrindo uma porta específica a tua aplicação. Isso é o próprio Flutter que está fazendo isso, tá? Então, se tu copiou esse link e tu parou de rodar e tentou abrir de novo depois, ele vai fazer a mesma coisa. Ok. Aqui o nosso container principal, deixa eu ver porquê, no nosso dash page aqui, ele redirecionou, como eu botei 70% da página nos containers filhos, ele pegou o nosso container principal, ó, e ele redirecionou também. Para a gente evitar isso, no nosso container principal, eu vou botar aqui um widget, eu posso botar aqui underline size.widget para ele pegar o size de toda a página, ou eu posso colocar aqui um double.infinity. Vou colocar esse double.infinity no widget ali. Se eu abrir a página, tá aqui, ó. Agora ele está ocupando a tela inteira. Então, se eu expandir ela ou não, ele vai ocupar a tela inteira. E os nossos outros containers, como é uma coluna, né? Então, de novo, o conceito de colunas, ele vai empilhando os widgets um embaixo do outro. No conceito de linhas, um do lado do outro. Então, ele botou nos nossos 3 containers, um embaixo do outro, ocupando 70% da página. Uma outra coisa interessante é que eles não têm vamos dizer assim, um espaçamento entre eles. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu posso trabalhar com margem, eu posso trabalhar com padding, ou eu posso botar um outro componente entre os containers, que é chamado sized box. E eu vou botar um height nele aqui de 10, por exemplo. Bem simples. Vou botar ele entre todos os containers. Se eu fizer isso, dá um refresh. Vou abrir aqui a página de novo, ó. Ele está com espaçamento entre eles. Aí entra algumas propriedades da column. Eu deixei default aqui, mas aqui, por exemplo, ó, eu tenho main axis alignment. O que é o main axis alignment? Lembrando, a column ela trabalha de cima para baixo. Então, o main axis é esse direcional aqui. Então, qual que é o main axis alignment que eu quero? Então, eu vou digitar aqui main axis alignment. Eu quero center, por exemplo. Se eu dar um refresh, ele vai centralizar no meio da página aqui os nossos containers. Vou rodar aqui, ó. Ele centralizou no meio da nossa página. Se eu quisesse botar no final da página, eu poderia ter posto aqui um start. Por default é o que ele estava pegando no início da página. Se eu botar o end, ele vai trazer eles para o final da página. Ou eu posso botar um space evenly, que ele vai adicionar o mesmo espaçamento entre todos esses containers. E olha só, ele mesmo controlou o espaçamento entre eles, ó, e organizou eles na nossa tela. Então vamos supor que esse primeiro container aqui fosse o perfil do nosso usuário. Esse segundo container fosse um resumo dele, do que quer que seja que esse aplicativo trate, sabe? E esse último container fosse opções, fossem botões, ações que ele pudesse tomar, ou vice-versa, né? Eu poderia controlar dessa maneira. Dentro de cada um desses containers, eu ainda posso ter filhos também, né, que nem eu comentei, e na própria coluna, eu vou adicionar, além dos containers, eu vou adicionar um quarto componente aqui, que eu vou chamar de uma linha, uma raw. Então, dentro desse cara, também eu vou ter um array de widgets, que eu vou, dentro desse array de widgets, também eu vou colocar os containers, só para vocês visualizarem como é que ele funciona. E daí aqui, em vez de ocupar, eu vou deixar um height fixo, em vez de ocupar 70%, eu vou deixar um width fixo também de 100, certo? Então, aqui é a mesma coisa. Vou deixar 100 e vou deixar 100. Vou deixar sem o size box e vou trocar as cores. Então, aqui em vez de red, ó, eu vou
trabalhar tudo com vermelho. Eu vou botar red. E aqui também, ó, eu posso trabalhar com array, ó. Se eu botar um red e um array aqui, eu tenho um array de cores de red. Eu vou botar red 300. Eu posso colocar esse de baixo. Eu vou botar colors.red 700. E vou criar um terceiro que eu vou chamar de red 500. Só para diferenciar entre eles. Eu vou dar um refresh. Vou abrir aquela página. Olha só. Ele gerou uma linha botando os objetos um do lado do outro. Isso aqui podem ser botões. Quem nunca se lembra da primeira versão do Nubank? Onde que os botões do Nubank eram quadradinhos no fundo da página. Então, se tu for pensar na... Se tu pensar na primeira versão dos botões do Nubank, né, eles eram basicamente containers assim, contendo os ícones lá dentro. Aqui também, na nossa raw, assim como na column, eu tenho a opção aqui de controlar o alinhamento entre eles. Pô, aqui eles estão alinhados bem à esquerda. Do mesmo jeito da raw, eu tenho aqui o main axis alignment. Eu vou digitar aqui main axis alignment ponto space evenly. Ele vai dar exatamente o mesmo espaço entre todos os objetos que nem ele fez com a column. Só que a diferença é que, como eu estou falando de main axis para column é de cima para baixo, main axis para linha é da esquerda para a direita. Então olha só, ele botou exatamente o mesmo espaçamento entre elas. Mas aqui tá ruim, ó, por causa que eu não tenho... Eu quero botar alinhado junto com os de cima. Então eu vou vir aqui na nossa raw, vou dar um Ctrl ponto aqui e eu vou dar wrap with padding. Só para mostrar aqui. Então no nosso padding, ele é um outro container chamado que é o Edge Insets. E aqui eu estou botando all, 8 pixels. O que isso quer dizer? Que para todas as 4 direções ele vai dar 8 pixels de padding. Não é isso que eu quero. Eu posso vir aqui, eu vou botar symmetric ou only, se eu quiser. Se eu botar only aqui, ó, dentro, eu venho aqui, eu posso especificar, por exemplo, top eu quero 10 e no left eu quero, sei lá, mais 10. E no right e no bottom ele vai ficar sem nada. Mas não é isso que eu quero. Eu quero symmetric. E daí o symmetric eu tenho duas opções, horizontal ou vertical. Eu vou botar aqui no horizontal, vou botar 10 também. No vertical vou botar 20, só para mostrar. Se eu der um refresh, toda aquela linha ele vai ter dado um padding dentro desse cara. Deixa ele carregar. Estou indo para lá. Ele adicionou um padding adicional em toda ela. Pô, mas não ficou legal ainda. Não ficou. Então o que eu vou fazer? Vou botar aqui um only. Na verdade, vou botar um only. Pode ser um only. Vou botar left 20, right 20. Tá quase alinhado. Aí ou eu trabalho no padding ou eu trabalho em outras ferramentas para deixar alinhado. Nas próximas aulas eu quero falar um pouco mais sobre outras ferramentas que facilitam um pouco mais isso. Mas qual que é o objetivo que eu tinha aqui, tá? Por que mostrar isso colorido assim para vocês? Para mostrar como é que tu pode desenhar um layout. Porque olha só, eu estou exibindo containers. Só para vocês verem em que posição da tela que está cada uma deles, o que está acontecendo com cada um deles. Agora, no lugar de containers, ou mesmo com os containers, vamos supor que, então, que tudo isso aqui são trechos da minha aplicação. Eu vou reduzir aqui de 70%, eu quero 90% da página nos containers principal. Tá?
Então a gente já viu as cores, como é que elas funcionam, tudo certo, como é que funciona, onde é que ele posiciona todos eles, tá? Eu vou querer, o primeiro, eu quero um tamanho de 150. O segundo, eu vou querer um tamanho de 400. E o terceiro pode ser 100. E daí o que eu vou querer aqui também? Ao invés de ter todas essas cores, eu vou ter um blue, a mesma cor blue, tá? Eu vou selecionar a cor blue e eu tenho a opção with alpha, with blue, with green, with opacity, with red. Eu vou colocar com opacidade de 0.8. Vou pegar todos esses caras, vou converter para esse mesmo padrão. Vou salvar. Vou dar um hot reload. Vou abrir aqui. Opa, ele estourou. Bottom overflowed by 61 pixels. O que quer dizer? Os containers que eu adicionei, ó, eles aumentaram o tamanho. Eu não aumentei o tamanho da página. Ele arrebentou com o tamanho da nossa página. Aí eu tenho algumas maneiras de resolver isso, tá? O nosso container, eu posso adicionar um cara que é chamado wrap, se eu não me engano. É o wrap footer. Deixa eu ver. Wrap class. É esse mesmo. Ou eu vou fazer melhor ainda. Ao invés, dentro desse container, eu vou botar uma column, mas no lugar da column eu vou botar um list view. Ele tem children também. Ok. Só coloquei a list view. Vou dar um refresh aqui de novo. Está recarregando. Vou abrir nossa página. E olha só, ele não deu mais os pixels. E além disso, olha que legal. Nossa página está respondendo. Ele está... Se eu tivesse mais componentes aqui para baixo, ele estaria uma lista onde que eu posso correr, que nem nós estamos acostumados dentro da maioria dos apps. Tudo isso ele faz pelo simples fato de eu ter adicionado esse list view aqui. E eu botei todos os nossos objetos, todo o nosso container, ou seja, toda a nossa page principal aqui dentro do list view. Então, beleza. O nosso blue with opacity aqui ele não funcionou. Então vamos pegar, em vez de blue aqui, eu vou pegar um blue de 100. Vamos ver se ele vai aceitar. Deixa eu ver se vai ficar legal um blue de 100 aqui. Aí, pode ser. 200 é melhor. Ficou uma maravilha. Tá muito lindo, cara. Esse é... eu disse que eu era bom em front-end. Vocês que não acreditaram em mim. Percebemos. Tá lindo. Então olha só aqui que a gente tem, cara. Se eu fosse... vamos supor, eu vou tirar essa raw aqui, ó. Que ela tá abaixo aqui, certo? Com esse padding, eu vou remover todo ele, ó. E eu vou botar ele dentro do nosso container. Então esse último container nosso aqui, ó, eu vou adicionar uma propriedade aqui, que é o child dele, e eu vou adicionar o padding como sendo o child dele, com toda a raw. E se eu der um hot reload aqui, ó, vou para nossa página, ó, ele já dimensionou nosso container dentro dele. Eu vou mudar o nosso padding. Agora sim eu quero, agora faz sentido um padding all. Eu vou botar de 15 padding em todos os nossos objetos dentro do padding.
eu vou abrir, ó, e olha só, ele já deixou um espacinho. Então reparem, ó, que se eu quisesse, claro que tá horrível demais isso aqui, né? Mas se eu quisesse, eu já teria um layout, ó, para eu começar a estruturar um app. Então, simplesmente trabalhando com alguns poucos widgets, que são um container, basicamente, que é uma column, é um list view e linhas. Eu poderia ter uma outra linha aqui em cima, ó, vou mostrar para vocês de maneira bem rápida. Eu vou botar lá no primeiro container, então vamos supor que aqui embaixo os nossos botões de ações, tá? Só deixei os containers lá para exemplificar. No nosso primeiro container, eu vou dar um child aqui. Vou botar uma linha também. Vou fechar esse cara, vou fechar a raw. E dentro do nosso child, do nosso children, da nossa linha, aqui também eu vou botar um padding, que eu esqueci. Então vou rapid padding. Aí pode ser 10 aqui, não precisa ser 15. E nos nossos child eu vou botar um icon. Icons ponto. Daí vamos escolher um person. Size, vamos botar um size. O que ele está esperando aqui? Deixa eu ver. Size, ele está esperando um double size. Então, nosso size é um double. Então, vou botar um size de 32 aqui. Além dele, eu vou botar um sized box. Esse sized box, vou botar um width com 20 de espaço. E vou botar um text. Esse text, vou colocar aqui Neymar. Locatelli. Vou botar um style. Font size 24. Color. Aqui vou botar um branco. Aqui, olha, tá mostrando as cores, ó. Então eu tenho right, vou botar um right 70. Que é um branco um pouquinho esmaecido, vamos dizer assim. Ok, se eu salvar isso aqui, ó, vou dar um refresh aqui. Vou ir para a nossa próxima página. Tá aqui o Neymar e o nome. Ah, eu quero inverter o ícone, quero na esquerda. Quero na direita, perdão. Cara, é só mover ele de lugar aqui. Vou pegar esse cara, vou jogar para baixo. E o size do box também. A separação entre arrays de widgets, tá? É vírgula, tá? Ele tá reclamando ali por causa que eu não botei a vírgula no final do text. Então no final do text aqui, ó, vou botar a vírgula, vou colocar o size de box, no final dele tem a vírgula, e daí eu posso colocar o outro widget. Vou salvar, vou dar um refresh. Vou abrir, tá ali do outro lado. Ah, 32 é pequeno, vamos botar 48 e vamos botar o colors.right70. Ok, vou abrir, tá ali. Então vejam como é simples de tu ir montando layouts no Flutter. Tá tudo puramente vinculado à tua criatividade, porque uma vez que eu fiz o meu primeiro widget aqui, é basicamente eu conhecer as propriedades dele,
e adicionando outros widgets para trabalhar com ele. Então, o que eu queria passar para vocês hoje era um pouquinho desse início do Flutter, né? Como fazer esse projeto, e principalmente essa questão das linhas e colunas e desse list view aqui. Para quê? Brinquem um pouco com isso, cara. Explorem muito esse poder das linhas e colunas.